Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigado por estar assistindo, acompanhando a gente nessa live maravilhosa, nessa época de quarentena. Hoje, eu sou representante da MD Spirit, né, representando aqui também a Cirúrgica Saúde de Manhuaçu. Estamos aqui hoje, nós trouxemos a doutora Ana Luísa Vieira e o doutor José Pazelli, que são professores da Faculdade de Medicina da FAME de Barbacena. Eles vão estar trazendo um pouco da tecnologia da ultrassonografia POCUS, vão estar explicando um pouco para a gente, fazendo um bate-papo bem dinâmico, bem legal. E eu peço que vocês fiquem até o final, porque no final nós vamos fazer o sorteio. Vamos aqui só recapitular. Vamos ter 3 sorteios. Então, são 3 chances. Vamos estar sorteando um livro de ultrassonografia, um jaleco da Cirúrgica Saúde e um estetoscópio Spirit Black Edition. Então, fiquem até o final, confiram até o final. O bate-papo aí do Dr. Pazelli e da doutora Ana. E nos vemos no finalzinho, tá bom? Bom bate-papo para vocês. Boa noite, pessoal. Eu não estou vendo aqui, não sei se tá ok? Tudo ok, pode começar. Beleza. Boa noite, então, pessoal. Para a gente é um prazer enorme estar aqui falando com vocês do tema que mais nos apaixona, né, em medicina, que é a ultrassonografia point of care. Eu gostaria muitíssimo de agradecer o convite feito pela Cirúrgica Saúde e especialmente agradecer o Léo, que fez toda a parte logística, a parte de marketing, nos conectou também com a MD Spirit, que a gente gostaria de agradecer também a parceria, e a Tel, né, que está nos ajudando nessa logística aqui também. Queria agradecer a UNDUS, que é o nosso grupo de treinamento médico, né, em ultrassonografia point of care, e que está fornecendo também a doação de um manual de POCUS para a gente sortear aqui hoje. Agradeço também aos mais de 220 inscritos nessa live. A gente não esperava ter tanta gente aqui com a gente hoje, sinal de que a gente está formando uma comunidade, uma galera interessada em ultrassonografia point of care. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa, eu sou nefrologista e trabalho com ultrassonografia point of care há mais ou menos 8 anos. E devo a minha inserção nesse mundo apaixonante da POCUS ao Dr. Pazelli, que eu conheci aqui em Barbacena. Eu morava e trabalhava em BH, vim para Barbacena e foi aqui que eu conheci o mundo da POCUS. O Dr. Pazelli, ele vai se apresentar, mas para quem não conhece, é nefrologista intensivista e trabalha com POCUS há mais tempo que eu, e é o presidente do Infocus no Brasil. O Infocus, para quem não sabe, é a maior instituição internacional que divulga a filosofia point of care, que produz evidências científicas e que treina médicos ao redor do mundo inteiro. Boa noite, Pazelli. Eu não estou te vendo aqui. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Vamos começar esse bate-papo aqui hoje, então. A gente está falando, né, a gente se propôs a falar sobre ultrassonografia point of care na graduação, mas a gente sabe que tem muita gente aqui que nem nunca ouviu falar do que é a POCUS, né? Eu não vou falar mais ultrassonografia point of care, o que é POCUS, que vem do inglês Point of Care Ultrasonography, e que não tem uma tradução muito exata para o português. Algumas pessoas traduzem POCUS como uma ultrassonografia feita à beira do leito do paciente, mas eu sei, Pazelli, que você não é bem a definição que você gostaria de dar. Vamos conversar sobre isso e explicar para as pessoas o que é a POCUS, na verdade. Sim, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu reforço os agradecimentos da Ana. Sem o apoio de vocês, a gente não conseguiria estar aqui. Bom, para definir o que é POCUS, primeiro a gente precisa definir o que é Point of Care. Então, por exemplo, acho que todo mundo está vendo isso daqui, um oxímetro de pulso, está visível? Isso é Point of Care. Quando eu me formei, a gente não tinha acesso a isso, como vocês, médicos e estudantes de medicina, hoje compram por um valor muito baixo e são capazes de avaliar a saturação de oxigênio do paciente onde ele esteja. Minha voz está clara para vocês ou não? Ana, está me ouvindo corretamente? Para mim está legal. Ótimo. Então, gente, quando eu me formei, isso aqui era um instrumento que a gente precisaria fazer uma gasometria arterial para obter esse dado.
Isso aqui eu obtenho à beira do leito do paciente, onde quer que o paciente esteja, eu interpreto isso na hora. Basta que eu conheça a fisiologia, que eu conheça, por exemplo, a curva de saturação da hemoglobina, para que eu use de forma responsável as informações que esse aparelhinho pode me dar. Isso é point of care. E ultrassonografia point of care é aquele exame realizado pelo médico que atende o paciente. Onde quer que o paciente esteja, pode estar numa ambulância do SAMU, esse paciente pode estar no departamento de emergência de um hospital, pode estar no seu consultório médico, ele pode estar no centro cirúrgico, por que não? Ele pode estar na terapia intensiva, etc. Você, como médico, intensivista, emergencista, socorrista, clínico, cirurgião, obstetra, o que for, ortopedista, qualquer que seja a sua especialidade, você aprende a usar essa ferramenta e usa como uma extensão do seu exame físico. Tem uma definição que a gente gosta muito, que é uma definição magnífica, feita pelo Braunhound, pelo Eugene Braunhound, que já é um senhor, com 90 e poucos anos de idade, ele criou esse termo de insonação. Então, nós insonamos o paciente e acrescentando aos 4 pilares tradicionais do exame físico, que é a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta, nós acrescentamos um 5º pilar ao exame físico, que é a insonação. Eu acho que essa talvez seja uma boa definição de POCUS. Você quer dizer que, então, a POCUS é o uso da ultrassonografia, né, não pelo radiologista, como a maior parte das pessoas que nunca ouviram falar de POCUS estão acostumados, né, erroneamente começam a entender, mas o uso da ferramenta ultrassonográfica pelo clínico, pelo cirurgião, pelo médico assistente do doente, que vai, baseado num problema que o paciente tenha, usar a ferramenta ultrassonográfica para resolver aquela dúvida diagnóstica, por exemplo, estendendo, potencializando o exame físico, seria isso? Isso e bem mais, né? A POCUS a extensão do exame físico é excelente, você passa a ver dentro do paciente. Então, se você, por exemplo, como acadêmico de medicina, você estuda, por exemplo, que para avaliação da insuficiência cardíaca você precisa ter alguns sinais e sintomas, né? E alguns sinais que você acha no exame físico, como, por exemplo, a presença de uma terceira bolha, uma bolha acessória. A gente sabe que a terceira bolha, embora seja muito específica para a insuficiência cardíaca, ela é muito pouco sensível, né? Menos de 20% dos pacientes que têm insuficiência cardíaca vão ter uma terceira bolha. Ao passo que, se você olha o coração, nas fases iniciais da insuficiência cardíaca, quando o coração está aumentando, por exemplo, o volume do átrio... que já olha com ultrassom, né? Exatamente. Quando você consegue olhar dentro do coração e obter cortes anatômicos do coração, você consegue diagnosticar de forma muito mais precisa. E a curva de aprendizado disso é muito rápida. Então, a POCUS é extensão do exame físico, mas é mais, Ana. A POCUS, como você sabe, é uma maneira de aumentar a segurança nos diversos procedimentos que a gente realiza no nosso dia a dia. Por exemplo, nós como intensivistas, eu como intensivista, você como nefrologista, quase que todos os dias você tem que passar um acesso venoso central para diálise ou até para um paciente grave na terapia intensiva. E várias diretrizes internacionais, né, dos Estados Unidos, do Reino Unido, inclusive do Brasil, preconizam o uso da ultrassonografia para aumentar a segurança e aumentar a taxa de sucesso na punção venosa central. Assim, é a mesma coisa nos princípios, na toraxentese, na pericardiocentese. Porque, de novo, né, como extensão do exame físico, a gente está vendo por dentro do paciente, né? Seguir um procedimento torna ele muito mais seguro, porque você está enxergando o que você está fazendo por dentro, né? Exato. E também, além de estender o exame físico, ver dentro do paciente, aumentar a segurança dos procedimentos, a POCUS é uma ferramenta fora de série, uma ferramenta de monitorização. Nos mais diversos estados clínicos, por exemplo, o choque. Nós podemos usar, e usamos todos os dias, a POCUS, por exemplo, para decidir se um paciente em choque precisa ou não receber líquidos. Nós determinarmos fluido-responsividade. Nós podemos usar a POCUS para saber quanto líquido nós vamos ter que dar, que horas nós vamos ter que parar de dar líquido, até em que ponto do choque, e hoje é um consenso, que em algum momento a gente precisa retirar aquele líquido que foi dado inevitavelmente em excesso nas fases iniciais do choque. A POCUS nos ajuda nesse contexto. A POCUS nos ajuda, por exemplo, a decidir em que momento usar uma droga inotrópica, até a dose dessa droga. Nos ajuda a avaliar a intubação de um paciente, saber se essa intubação é seletiva ou não. Eu ficaria aqui a noite inteira falando, porque, como você... A Teodora comentou comigo, no tempo da live, vocês podem ficar o tempo que vocês quiserem. Eu falei, então não fala isso, que a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Não, para nós isso é muito perigoso.
Mas basicamente, para quem nunca teve contato, é isso que o Pazelli está falando, né? A ultrassonografia point of care, ela te faz enxergar por dentro do paciente. E é uma ferramenta assim que você tem na mão, que você pode usar quantas vezes você quiser, ao lado do seu doente, fazer monitorização, guiar o seu procedimento, tornar mais seguro, estender realmente o exame físico, né? Para uma parte da nossa audiência aqui, pode parecer uma coisa muito recente, né? Eu tenho certeza que até a Dora mesmo, que está nos ajudando aqui, nos disse assim, a gente nunca ouviu, né? Eu nunca ouvi falar de ultrassonografia point of care. Então, pode parecer que é uma coisa muito recente na prática médica. Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, para as pessoas conhecerem um pouco da história da POCUS antes da gente chegar na POCUS na graduação, na verdade. Muito legal. A primeira coisa que tem que ficar muito claro é que a POCUS não veio da imaginologia, não surgiu dos radiologistas. E ela surgiu dos clínicos, surgiu dos emergencistas, surgiu dos intensivistas, mais ou menos. Primeiro, para falar em ultrassonografia point of care, vamos lembrar um pouquinho da história da ultrassonografia. A ultrassonografia tradicional, né, que você está falando. Tradicional, essa que vocês todos conhecem. Os primeiros trabalhos com o uso da ultrassonografia ainda experimentais são da década de 40 do século passado. Lá na década de 60, é a primeira vez que a ultrassonografia aparece para o público leigo, na revista Time Magazine, 1965, se não me engano. Mas, a partir daí, esse método de imagem ficou muito restrito aos radiologistas. Mas logo os obstetras começaram a se aventurar e começaram a usar isso. Depois os cardiologistas começaram a fazer a ecocardiografia, né? E lá pela década de 80, intensivistas e emergencistas, principalmente emergencistas europeus, americanos e japoneses, começaram a usar principalmente no trauma. E em 1995 surge pela primeira vez o nome FAST. FAST, para quem conhece POCUS, é quase que sempre a introdução ao universo da POCUS. É a avaliação ultrassonográfica no trauma, que nos permite fazer diagnóstico de líquido livre nas cavidades, peritoneal, cardíaca, etc. Então, a história da POCUS, ela não vem da imaginologia, ela não vem da radiologia, ela vem da emergência, da terapia intensiva, médicos ao redor do mundo fazendo isso, e, mais recentemente, esses médicos se juntaram e começaram a formar protocolos de conduta baseados na POCUS. Aí a gente já está falando de médicos que usavam ultrassonografia point of care mesmo, né? Para a resolução do seu próprio doente, né? Isso é fundamental, Ana. Esses médicos, assim como nós, não têm uma formação tradicional em ultrassonografia. Então, quando a gente fala para um estudante de medicina, ele pensa logo na ultrassonografia tradicional. Aproveita, já que você vai falar disso, deixa eu só te interromper, só explica para a gente qual a diferença que existe entre a ultrassonografia feita pelo radiologista, que começou lá em 1950, e essa ultrassonografia feita por nós, né? Sim. O princípio, a ferramenta é a mesma, né? Mas a ultrassonografia tradicional, ela parte primeiro de um pedido que vem de um outro médico, né? Então, um médico pede para o outro, para um especialista que passou por uma residência de vários anos, ecocardiografia 2 anos, imaginologia 2 ou mais anos. Esse profissional, então, faz um exame direcionado, focalizado, setorial. Ele avalia, por exemplo, uma ultrassonografia de abdômen, uma ecocardiografia, e por aí vai. Uma ultrassonografia um exame triplex scan de sistema venoso profundo dos membros inferiores, completamente localizado, com um compromisso com um laudo, e também com interesse comercial. Esse cara, ele vive disso. Mas, basicamente, o cirurgião faz uma avaliação e dá um laudo anatômico, né? Anatômico, um laudo que tem valor legal, inclusive. Nós, por exemplo, eu não sou... Exatamente, eu e você não somos ultrassonografistas, não estamos nem habilitados a fornecer um laudo. Não é o nosso objetivo. Nós não exploramos comercialmente o método. Aí vocês podem perguntar, então, para que vocês usam o método? Nós usamos o método porque ele é fundamental, ele é crucial. É impossível hoje tratar um paciente grave. Isso não é uma opinião minha, né? Existe um grande intensivista, Jean-Louis Vincent, que agora, em 2019, no ano passado, publicou um artigo no Kidney International, que é a revista mais famosa em nefrologia, em que ele diz que é inconcebível que o médico que lida com o paciente crítico não consiga mais avaliar o coração através da ecografia à beira do leito. Então, nós fazemos um exame que é multissetorial, multiorgânico. Nós avaliamos o paciente como um todo e o nosso compromisso é com o problema do doente.
Ou seja, nós não fazemos ultrassom de abdômen, nós fazemos ultrassom no choque. Nós fazemos ultrassom na dispneia. Isso é completamente diferente. Isso é revolucionário. E o que é mais interessante? É a ultrassonografia baseada no problema, né? Na resolução de um problema que o paciente apresenta para a gente, né? Exatamente. E, por exemplo, vamos supor que o paciente tenha como queixa uma dispneia. Nós podemos avaliar o pulmão e vamos supor que uma das nossas hipóteses diagnósticas, e tem que vir na nossa cabeça essa hipótese diagnóstica, embolia pulmonar, por exemplo, um tromboembolismo pulmonar. Nós vamos avaliar o pulmão, existem achados específicos no ultrassom de pulmão para a embolia pulmonar, mas isso pode não ser suficiente, porque isso não é específico. Então, vamos para o coração. Se o paciente tem, por exemplo, um quadro de embolia pulmonar grave, tem repercussão hemodinâmica, ele vai obrigatoriamente apresentar cor pulmonar. Existem achados que são facilmente apreendidos com cursos de imersão, e a gente entende isso e consegue avaliar o coração. Mas a fonte emboligêmica está lá nos membros inferiores. E nós somos capacitados para avaliar o paciente do fio de cabelo até o dedão do pé. Então, nós vamos para as pernas e vamos descobrir o êmbolo, vamos descobrir a trombose venosa profunda, que às vezes é a causa da embolia que está no pulmão. Isso é multissetorial, isso é multiorgânico, isso é revolucionário. E é muito legal a gente deixar claro, assim, que o nosso entendimento de POCUS é como uma ferramenta a mais, né? Como uma potencialização do nosso exame clínico e como potencialização da nossa qualidade como médico. Mas, na verdade, sem substituir a medicina tradicional que a gente já está acostumada a fazer. A questão da POCUS que faz brilhar nossos olhos, né, Pazelli, é que ela traz, na maioria das situações clínicas, quando eu digo cirúrgicas e etc., muito mais especificidade e sensibilidade para a resolução daquele problema do que outras técnicas convencionais, do que exame físico, mas de forma alguma a gente pretende dizer que a POCUS deve ser uma forma de substituição do que o médico ou do que o estudante de medicina está acostumado a fazer, né? Com certeza. Não é substituir. Vamos deixar bem claro, o estetoscópio nem sempre existiu. Talvez o aluno de medicina entenda que a medicina, o médico já nasceu com o estetoscópio. Quem nasceu primeiro, o médico ou o estetoscópio? Isso não é verdade. A medicina é uma ciência muito antiga, uma ciência que vem lá da Grécia, né? Na Babilônia já tinham médicos, etc. Já existia médico no Egito Antigo. Mas o estetoscópio foi criado sem estetoscópio, porque o estetoscópio foi inventado em 1822 por um francês chamado Laennec. E a partir da introdução do estetoscópio, as pessoas até já auscultavam meio de forma tímida um paciente, mas, por exemplo, não era muito possível auscultar uma moça que tinha uma suspeita de pneumonia, por causa você não poderia desnudar o tórax, era um tabu. Então, a ausculta não fazia parte do arsenal do exame físico, mas quando se introduziu o estetoscópio, se continuou fazendo percussão, se continuou fazendo a anamnese, se continuou fazendo a palpação, a inspeção, e foi acrescentada a ausculta cardíaca. E só por curiosidade também, né, Ana, a gente gosta de lembrar que o estetoscópio ele não veio naturalmente. Ele não entrou em uso a partir do momento que ele foi introduzido. Houve muita resistência, na verdade. Muita resistência. Hoje a gente vive isso na POCUS, em alguns lugares. Sim, né? Sim. O que se passou com o estetoscópio, eu gosto sempre de lembrar isso, John Forbes, que traduziu o manual, né, do estetoscópio ausculta do francês para o inglês. Ele diz o seguinte: essa é uma ferramenta extremamente sofisticada. Olha só, isso é um estetoscópio. Uma ferramenta extremamente sofisticada que tem uma curva de aprendizado muito difícil, ela é muito operador dependente e ela pode trazer muito problema para o médico e para o paciente. E, portanto, dificilmente vai cair, né, no uso do médico. E hoje é o símbolo da medicina. E parece que a gente está vendo a mesma história acontecer agora com a ultrassonografia point of care, né? E Exatamente. Talvez daqui a 10, 20 anos a gente diga a mesma coisa. Nossa, lembra aquela época que a gente fazia uma live e ninguém sabia o que era ultrassonografia, ou poucas pessoas sabiam que era ultrassonografia point of care? As coisas vão sendo incorporadas e vão mudando a realidade da medicina, e ainda bem que coisas novas, né, que podem te potencializar como médico vão surgindo, né? Não tenho dúvida. A gente estava falando sobre a história, né? Você falou um pouquinho da ultrassonografia geral e que depois ela começou a ser incorporada com FAST, no trauma, com outros médicos fazendo acesso. Eu queria que você contasse como que
essa junção de pessoas acabou virando essa instituição que a gente representa, que é o Infocus. A história do Infox é uma história muito interessante, porque, como eu falei antes, pessoas ao redor do mundo já faziam POCUS. Mas, por exemplo, o Liechtenstein, que foi o criador da ultrassonografia de pulmão, por isso eu me sinto muito confortável em dizer, sou intensivista e faço sim ultrassom. Porque no início a gente ficava meio tímido, com medo de as pessoas falarem, isso é picaretagem, esse sujeito não é um ultrassonografista, mas eu não digo que sou ultrassonografista, eu digo que faço POCUS, não faço ultrassom tradicional, não cobro para fazer. Eu tenho mais de um aparelho, mas eu não cobro. Eu uso o ultrassom como uma ferramenta. Eu cobrar para fazer ultrassom seria similar a eu perguntar para o meu paciente, você quer uma consulta com estetoscópio ou sem estetoscópio? Com anamnese ou sem anamnese, né? Com anamnese ou sem anamnese, Uhum. né? Então, na verdade, o Infocus, que é essa sociedade que a gente está dizendo, ela foi a junção desses profissionais americanos que faziam muita coisa interessante no trauma, coração, um grupo francês muito forte, que estuda muito fortemente a ultrassonografia no coração, né? O grupo do Villers-Barron, do Philippe Vion, o próprio Liechtenstein, e os italianos, que foram os criadores, o Dr. Luca Neri, que foi o grande idealista do Infocus, lá em 2005, por aí, ele pensou, por que não unir essas pessoas? E por que não colocar essas pessoas em contato para que elas troquem experiências e criem protocolos? Isso é fascinante. Protocolos para serem usados no dia a dia. Isso o Infocus faz. O Infocus catalisou essa união. Essas pessoas, e você conhece, você já teve a oportunidade de ir em alguns congressos do Infocus e sabe o entusiasmo, a paixão dessas pessoas, porque elas sabem que estão fazendo história. Isso é fascinante, não é? Sim, com certeza. E como, quanto eu sei essa história, claro, né? Mas quanto pessoal, como que você, que era um nefrologista intensivista, que não sabia nada de ultrassonografia point of care, como muita gente aqui, acabou se associando ao Infocus? Eu era exatamente como a Teodora. Eu perguntei para a Teodora o que é isso aí, ela falou, nunca ouvi falar, não sei, né? Nem ouço falar. Pois era assim. Em 2008, um grande amigo, ao qual eu devo isso, o Dr. Welfani, né, Cordeiro, e também o Dr. Razível Júnior, me convidaram para um curso de ultrassonografia point of care, que eu não sabia o que era, em Belo Horizonte, promovido por alguns italianos, entre eles o Dr. Luca Neri, fundador do Infocus. E eu fui porque não havia gente interessada em Belo Horizonte. Na verdade, esse era um curso direcionado às pessoas do norte de Minas, da região de Montes Claros, e de Belo Horizonte. Não era para eu, que sou aqui do centro-sul de Barbacena, no centro-sul de Minas, participar disso. Mas como não havia candidatos, o curso era gratuito, e me chamaram, eu fui. E não tinha candidato porque ninguém sabia. Ninguém se interessou, ninguém quis ir. Não, e assim, a gente está falando de coisa de 12 anos atrás, né? Fica parecendo que são anos e anos, né? Tá aqui, né? 2008. Pois eu nunca vou me esquecer quando o Dr. Luca Neri começou a falar, com todo aquele entusiasmo que ele é peculiar, quem conhece sabe que é uma figura. Ele começou a falar e eu falei, gente, isso vai mudar a minha vida. Isso mudou a minha vida. E aí, no intervalo, eu disse para ele assim, olha, professor Luca, eu tenho certeza absoluta que eu nunca mais vou conseguir fazer medicina da mesma maneira. Eu preciso aprender isso, eu quero aprender isso. Eu não sei como é que eu vivi sem isso até hoje. E eu recebi um convite dele para ir para a Itália. Lá fiquei um tempo, fiquei um mês. E tive a oportunidade de conhecer melhor, né, como é que é a incorporação disso lá no hospital de grande porte, o Hospital de Milão, e Guarda Cagrande. E sou muito grato por isso. Sim. E aí, desde então, né, você começou a presidir o Infocus aqui no Brasil. O Infocus tem presidências em vários países ao redor do mundo. A minha história, você sabe, é um pouco diferente, talvez meus alunos saibam, mas para quem não me conhece, eu me formei, me graduei e me especializei em nefrologia em Belo Horizonte, capital do nosso estado, né, um centro muito maior que em Barbacena, e eu nunca tinha ouvido falar em ultrassonografia point of care, assim, nunca mesmo. E aí eu queria vir para o interior, e bati lá na porta da clínica de diálise, onde o Pazelli é um dos sócios, para saber se tinha espaço para nefrologista e tal. Ele falou, não, tem, a gente realmente está precisando de nefrologista, mas você funciona acesso central guiado por ultrassom, né? Você sabe o que é ultrassonografia point of care? Eu falei, quê? Eu não tinha nem ideia do que se tratava, né? Mas eu queria vir para o interior, eu falei, tá bom, não sei, mas vou procurar saber. E aí eu fui buscar em BH algum lugar que pudesse me capacitar com ultrassonografia point of care, e eu descobri que não tinha, eu não encontrei, na verdade. Então, eu me matriculei num cursinho de fim de semana para eu aprender, era um curso, na verdade, de ultrassonografia tradicional, mas eu fui lá para aprender a máquina, né, para entender o que era ultrassom, como que eu ligava o aparelho e essas coisas básicas.
Enfim, esse foi meu começo e depois, até chegar no acesso central, eu fui me capacitando por internet, com vídeos no YouTube, coisa que até hoje a gente faz, né? E a gente vai até falar disso, dessa educação continuada um pouco para vocês. E aí, quando eu vim para Barbacena, eu comecei a funcionar guiado por ultrassom, né? Só que aí eu caí nesse calabouço que é o mundo da ultrassonografia point of care, e eu descobri um monte de coisa, né? Muito com o Pazelli, com o grupo que já estava aqui fazendo isso. Um monte de como eu podia melhorar a minha medicina, como eu podia ser melhor para o paciente, como eu podia melhorar a minha acurácia diagnóstica com essa ferramenta, assim. Eu brinco, assim, que dizem que amor de mãe você só entende quando você é mãe, né? E a mesma coisa, né, Pazelli, pela ultrassonografia point of care, você só entende o que é quando você começa a trabalhar com essa ferramenta. Eu penso que deveria haver uma advertência, né, de que cuidado, que poucos viciam, não tem jeito mais de trabalhar. Eu queria até te perguntar uma coisa, então, você acha que a POCUS se tornou uma médica melhor, uma médica mais resolutiva? Ela teve esse impacto todo que teve para mim? Não, eu não tenho nenhuma dúvida, assim, hoje eu não consigo, pela minha paixão pela POCUS, eu não consigo me imaginar sem. E como médica também, eu costumo brincar que se tirassem a POCUS de mim, se me falasse, a partir de hoje você vai ser médico, mas não pode usar mais ultrassonografia point of care. Para mim ia ser muito triste, porque eu tenho certeza que eu ia ser uma médica pior para o paciente, com certeza, muito menos resolutiva, isso fato, expondo o paciente a muito mais erros do que eu tendo a possibilidade de usar a POCUS. Mas sobre isso, eu queria até falar uma coisa interessante. Para os meus alunos, eu tenho muito cuidado de dizer uma coisa, assim, eu acho que a POCUS... Só um minutinho, doutora. Tua câmera travou aqui, você pode só desligar e ligar a câmera de novo para ver se volta? O som tá normal. Dá uma olhada. Aí, voltou, tá perfeito. Fechou, pode continuar. Obrigada. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, eu costumo falar para os meus alunos que a POCUS é uma ferramenta assim, incrível, né? Ela te potencializa como médico de uma forma inacreditável, mas ela é uma ferramenta que precisa ser usada com muita responsabilidade, né, Pazelli? A gente já conversou muito sobre isso, assim. Você precisa se capacitar e ir subindo na curva de aprendizado, para que você tenha uma ferramenta na sua mão que é muito potente, mas utilizada de uma forma responsável, para realmente melhorar a sua resposta àquele problema do paciente que você está assistindo. Porque o que a gente vê, às vezes, é que médicos não muito bons usam essa ferramenta de uma forma, se capacitam de uma forma mais ou menos e acabam tomando conclusões e tendo diagnósticos e tomando condutas ali no paciente que acabam sendo mais deletérias do que ajudando, na verdade, né? Com certeza. Eu tenho um ditado que todos conhecem, que um tolo com uma boa ferramenta continua sendo um tolo. Então, antes de mais nada, eu acho que a POCUS ela vai tornar um bom médico um médico muito bom. Infelizmente, o médico que é ruim, por uma questão de princípios, por uma questão de não ter se preocupado muito com a sua formação, ela não vai fazer milagre algum. E a gente vê que a POCUS pode ser muito mal utilizada. Um exemplo claro, né, que você sabe que eu sempre comento sobre isso, é a visualização da veia cava inferior. Um método extremamente fácil, né? POCUS é realmente fácil. A curva de aprendizado, né, do ponto de vista técnico, é muito fácil visualizar a veia cava inferior. A curva de aprendizado da POCUS, ela comprovadamente é rápida, principalmente para quem não sabe nada. Para o básico, para você começar a usar, é impressionante como é que o seu progresso é grande. Mas, se você visualiza a veia cava inferior e quer tirar dali determinadas conclusões, como, por exemplo, volemia, fluido responsividade, etc., é preciso que você conheça a fisiologia. É preciso que você saiba se aquela veia cava inferior está sendo visualizada durante a ventilação espontânea, se na inspiração, se na expiração, se alguns fatores interferem no esforço respiratório desse paciente, se durante a ventilação mecânica é completamente diferente o raciocínio, e as pessoas usam isso de forma irresponsável. Isso é preocupante, mas também, gente, as pessoas usam a anamnese de forma irresponsável, as pessoas usam o tudo em medicina. Sim, então essa é uma questão de formação médica. Você é um bom médico, tem caráter, tem preocupação com a sua formação, eu te garanto, você vai se tornar um médico muito melhor.
Muito melhor, É bom, enfim, mas resumindo para o pessoal, essa é a nossa história, né? E junto com outros 3 colegas, Dr. Marcos Bastos, Dr. Andréa Matos, Dr. Anderson Tavares, a gente tem esse grupo que é chamado de You and Us, e a gente divulga e treina médicos pelo Brasil inteiro, né? O que a gente está se propondo a falar hoje, mais especificamente, é sobre essa utilização da POCUS na graduação, porque o que a gente vê é que a maioria dos médicos que hoje sabem, foram treinados no nosso país, né, para fazer a POCUS, aprenderam depois de formados, né, Pazelli? Essa situação da POCUS nas faculdades de medicina ainda é muito embrionária, né? Completamente embrionária, né? O que a gente observa é que os médicos, especialmente os emergencistas, os cirurgiões de trauma, os intensivistas, mas agora o que a gente está observando no nosso curso, nos nossos cursos é que médicos de todas as especialidades, anestesiologistas, nefrologistas, todos que estão antenados, né, com as inovações tecnológicas, eles estão procurando preencher essa lacuna da formação deles, lacuna essa que eu vivi, que você, Ana, viveu, e que muitos alunos de medicina que estão nos assistindo estão vivendo. Como quando eu vim para cá, né, para Barbacena, eu tive Exatamente, você deu um exemplo muito claro. Não tinha, né? Sim, então essa lacuna de conhecimento desses médicos, ela está sendo preenchida e eles descobriram, né, que é possível, porque vários trabalhos mostram isso, que é possível formar um médico rapidamente, com curso de imersão, para que ele comece a entrar nesse universo. E aí é estudo contínuo, né, é associar a POCUS à fisiologia, anatomia, etc. E, aliás, é fascinante. Mas a introdução da POCUS nas faculdades de medicina, ela também não é nova. A gente pensa aqui no Brasil, tem pouquíssimas faculdades, a gente não sabe exatamente quantas faculdades no Brasil introduziram a POCUS. Com certeza, menos de 10, menos de com certeza. 8, a primeira faculdade a introduzir a POCUS, eu tenho muito orgulho disso, e graças ao professor Dr. Marcos Bastos, né, foi a Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi um trabalho árduo que ele fez, eu apoiei muito e tal, mas foi a primeira faculdade, foi o primeiro, e ela inspirou muita gente aqui no Brasil. Tanto que a gente acaba frequentando congressos, né, de educação. Só para colocar uma coisa, gente, nós já estamos no 7º Congresso Mundial que discute a incorporação da ultrassonografia na graduação médica. Só na graduação? Só na graduação. Né? Eu fui nas primeiras edições, a Ana depois foi o ano passado em Irvine, ela vai dizer para a gente. Mas o que é muito interessante é que isso começou lá atrás. Em 1996, uma faculdade de medicina na Alemanha, em Hannover, ela introduziu a ultrassonografia para a anatomia. Então, a gente está falando de 30 anos quase, né? 30 anos atrás. Se você não é novo, imagine que isso aqui é um transdutor. Desculpa, Ana. Isso aqui é um transdutor. Isso aqui, na verdade, é um aparelho de ultrassom. Esse é o Butterfly. Então, ele emite um feixe de ultrassom, que pode ser, através dessa minha paleta aqui, né, altamente sofisticada, essa colher de pedreiro, pedi o pedreiro ali emprestado. Esse feixe, ele pode cortar meu coração dessa maneira, não sei se vocês estão conseguindo ver dessa maneira, e eu posso literalmente cortar meu coração, eu posso cortar meu rim, eu posso fazer corte nos meus músculos, nos meus tendões, e eu posso fazer uma coisa que os alemães descobriram, e foram os primeiros a publicar, pode ser até que alguém já estivesse usando, mas o primeiro trabalho publicado de incorporação da ultrassonografia na Faculdade de Medicina é de 1996, esse grupo alemão, que chamou isso de anatomia viva. Então, uma coisa é você dissecar um cadáver, a outra coisa é você ver o tendão mexendo, a outra coisa é você entender a relação que há entre a jugular e a carótida ali, com o fluxo sanguíneo passando, com as variações de fluxo sanguíneo, por exemplo, durante a fase inspiratória. Isso é fascinante. Aí, lá para 2003, um grupo de Viena publicou alguma coisa, e a primeira universidade que publicou algo é de 2008, a Universidade de Detroit, mas logo depois vieram as publicações do Dr. Richard Hoffman, que ele mostra a experiência dele, ele publicou isso em 2011, se não me engano, posso estar enganado, e depois... Enfim. 2012, e depois a Universidade de Irvine, na Califórnia. Mas se vocês perguntarem assim, existe nos Estados Unidos uma maneira estandartizada, existe um currículo nos Estados Unidos para POCUS? Não existe. Não existe. Cada faculdade incorporou de uma forma, algumas incorporaram de forma em todo o currículo, que aconteceu, por exemplo, em Irvine, que aconteceu na Carolina do Sul, que aconteceu em Detroit, mas elas não são a regra. Todas as faculdades, as melhores faculdades, incorporam de alguma forma.
E aqui, por exemplo, também a gente vê grande variabilidade disso que está sendo feito. E eu gostaria depois que você falasse, aproveitando isso aqui, porque uma coisa é a gente falar do que se faz lá fora, né? Eu fiquei na Carolina do Sul um tempo tentando entender isso, até isso me ajudou muito quando o Marcos me pediu ajuda para que a gente conseguisse incorporar. O Marcos depois se tornou um grande amigo do Richard Hoffman, e nós, inclusive, levamos o Richard Hoffman para fazer uma aula inaugural em Juiz de Fora, o que começou com esse movimento da POX na Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas eu gostaria até de saber, você, como é que você fez aqui? Porque essa é uma conquista da Ana. Há muito tempo, eu venho falando e tal, mas calhou de várias coisas acontecerem, aumentarem as evidências e tal, e foi recentemente que a POX foi incorporada aqui na nossa Faculdade de Medicina, e eu participo disso, aliás, como coadjuvante. Ela é a responsável pela cadeira, eu sou apenas um auxiliar na cadeira dela. Eu gostaria de que você falasse isso, até porque eu acho que tem professores aqui, pode ser que tenha até gestores, e as pessoas podem ter alguma curiosidade de fazer como incorporar, como começar, como dar o primeiro passo para colocar a POX na minha Faculdade de Medicina. Então, eu acho que existe esse público aqui, sim, interessado nisso. Duas coisas são importantes serem ditas, né, eu acho. Existe um pessoal fazendo isso há muito mais tempo e com muito mais lá fora, né, nos Estados Unidos, como você falou, Dr. Richard, etc., com muito mais dinheiro para ser investido em equipamentos, em aparelhos e etc. Então, esse pessoal eles têm mais tempo nessa estrada e tem mais facilidade nessa incorporação. Então, o que eles fazem é, basicamente, incorporar a ultrassonografia point of care desde as cadeiras mais básicas e fazerem eles têm um currículo mais verticalizado. Então, tem apocos na anatomia, na fisiologia, na semiologia, e aí vai para as cadeiras mais do final da graduação, né? Eles fazem intervenções, eles fazem pequenas atividades em todas as disciplinas, como você sabe. Nem sempre isso é possível, né? Então, eu sempre falo assim, o importante é você convencer as pessoas e os diretores da sua faculdade, se você tem esse interesse, sobre a importância da POCOS. E aí não é convencer sobre achismo, não é dizer que assistiu uma live, que achou legal, é convencer baseado em evidência, né, Pazelli? Tem muita evidência, gente, mostrando que quando você compara alunos submetidos a POCOS, na anatomia, fisiologia, blá, 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 e você compara com alunos que não tiveram POCOS na graduação, esses alunos têm um aprendizado, os submetidos a POCOS, um aprendizado muito maior e se tornam médicos mais qualificados. Isso realmente é baseado em evidência, né? Então, eu acho que... Só para ilustrar, Ana, para fazer essa live, eu dei uma olhadinha no PubMed, eu acho que para quem não sabe, né, quando a gente quiser, é uma das fontes que a gente tem de consulta, só de ultrassonografia na graduação médica tem 475 artigos. Tem muita evidência, muita mesmo. Então, eu acho que o principal é assim, você convencer a faculdade dessa importância, né? Agora, como começar? Eu acho que a gente tem que flexibilizar e começar a acomodar, né? Talvez se você não tenha todos os recursos possíveis, mas começa a acomodar. Então, a gente começou em 2018 fazendo um treinamento dos alunos do 9º período, treinamento tanto teórico como prático mesmo, cada um treinando no ultrassom, para as principais aplicabilidades de POCOS na urgência, que já era uma cadeira que eu tinha, né? Eu sou professora da urgência e emergência, então eu consegui incorporar nesse período que eu já era professora. E aí a faculdade percebeu também baseado em dados, porque eu fiz pesquisa com os alunos, né? Percebeu que existia uma satisfação muito grande dos alunos. Tem um efeito publicado na literatura, né, Pazelli, que é o efeito wow da ultrassonografia point of care, né? Porque os alunos ficam encantados, assim, de verem aquilo ao vivo, enxergarem por dentro do paciente, do modelo. Então, a satisfação é muito grande, além de dar um resultado prático, né, de conhecimento dos alunos. Então, depois desse início no 9º período, a gente foi ganhando confiança da faculdade aos poucos, e a gente ganhou espaço na fisiologia, na semiologia. Então, nós dois trabalhamos com a semiologia. Para vocês terem ideia como isso funciona, o aluno tem a semiologia tradicional, então ele aprende a ausculta cardíaca B1, B2 na semio tradicional, mas eles passam por atividades com a gente também, em que a gente faz a insonação, o uso do ultrassom ali, fazendo a avaliação cardíaca do modelo, que são alunos também, enquanto os meninos auscultam. Para quem tiver interesse, depois entra lá no nosso Instagram, que tem essas imagens.
E aí torna vou só desligar aqui, parece que minha câmera está parada, se voltar vocês me falam. E aí torna esse aprendizado menos abstrato, né? Muito mais, o aprendizado fica muito mais consistente. E foi como a gente conseguiu, né, Pazelli, começar, e a gente tem projetos daqui para frente para expandir isso na faculdade, né? Com certeza. Eu acho que se tem algum gestor ou os estudantes de medicina que já têm ligas que estão... Aqui em Barbacena, por exemplo, tem vários estudantes que participam dos congressos de educação médica, o que é muito legal, né? Desde o relatório Flexner, que está fazendo agora 120 anos, né? A primeira vez que se estandartizou um curso de medicina foi através do relatório Flexner, que criou e que influenciou o mundo inteiro. É uma iniciativa dos Estados Unidos, as faculdades de medicina, cada uma funcionava de uma maneira, inclusive com durações diferentes, com currículos completamente independentes, não havia um controle estatal, tinham muitas faculdades de forma completamente desorganizada. Veio o Flexner, e o seu relatório influenciou profundamente o ensino em medicina e criou esse jeito que nós seguimos ainda, para o bem e para o mal. Né, as matérias básicas desligadas, por exemplo, das cadeiras clínicas. De lá para cá, muita coisa tem acontecido, né? E o que é fascinante é ver como é que está a integração de novas tecnologias. Por exemplo, modelos para ensinar anatomia em 3 dimensões, plastificação de cadáver, né? Que você pode montar, literalmente, usando um cadáver real plastificado. Várias faculdades de medicina estão usando isso. Né? Os alunos têm acesso, na sua casa, a modelos tridimensionais, né? Impressoras 3D, fazendo o escambau. E a ultrassonografia, ela veio para isso, ela veio junto nessa onda para incorporar mais uma tecnologia, né, e fazer com que os alunos aprendam mais, entendam mais, é o que a Ana falou, sabe? Quando você ensina o ciclo cardíaco, mostrando a ativação elétrica do coração, mostrando um fonocardiograma, né, as bulhas, e mostrando a contração, as fases de contração e relaxamento, o aluno já... Ana, sua câmera está parada novamente. Ana? Opa, acho que travou ali um pouquinho, né? Eu acho que ela travou, mas eu fui... Alguém, você estava me ouvindo, Theo? Eu não sei. Sim, a gente parou. Ana, talvez... Oi? Aí, voltou. Ana? Está parada novamente. Ana, você está paradinha? Eu perdi. Onde que a gente está? Para mim aqui caiu. Não. Vocês estão me Desculpa, vendo agora? Ana, o que eu estava falando estamos. Tá. O que eu estava falando sobre a incorporação da ultrassonografia não é só a ultrassonografia. O currículo de medicina ele mudou completamente, né? E você, por exemplo, esse modelo do Flex, né? De você ter as cadeiras básicas, semiologia, patologia, anatomia, né? E fisiologia, e depois as cadeiras clínicas. Esse modelo é um modelo caduco, né? E a ultrassonografia point of care ela é uma excelente ferramenta para integração, para que o aluno consiga entender uma doença cardíaca vendo. E aí ele vai lá na anatomia, ele vai na fisiologia, ele busca os conhecimentos, porque o aluno, infelizmente, nós todos nos formamos assim, com um modelo segmentado na nossa cabeça. Quando você pergunta para um aluno de medicina uma coisa de fisiologia, ele diz: mas, professor, você não pode me perguntar de fisiologia? Eu fiz isso lá no primeiro período, ou no segundo os alunos período. me falam claro muito que mesmo. Eu esqueci, uai. É claro, esqueci, uai. Por que eu vou me lembrar disso? Vai lá, meu filho, abre de novo o Guyton. Então, se você quiser usar a ultrassonografia point of care de forma responsável, você tem que saber anatomia. Você precisa recordar a anatomia. Você precisa saber que aqui tem um músculo chamado diafragma. Isso é uma coisa básica. Debaixo desse músculo, do lado direito, tem um órgão chamado fígado. Do lado esquerdo, tem um órgão chamado baço. Debaixo do fígado, tem um rim lá. Mas o que eu acho interessante é que eu acho interessante assim, que não é só que os alunos esquecem, né? O que eu reparo nos meus alunos no 9º período é que
Gente, você está me vendo? Sim, e está parada essa câmera, verdade. Vê se vai voltar. Voltou? Mas voltou. Não sei por que está Voltou. parando. Mas, enfim, o que eu acho é que não só os alunos esquecem, como eles vêm com uma ideia errada, às vezes, do que eles aprenderam. Então, assim, a POCs é uma associação de uma imagem em movimento que realmente aumenta a qualidade do ensino, né? Às vezes, meus alunos falam assim, nossa, eu nunca imaginei que o rim estava tão colado no fígado, que o coração estava tão deitado no fígado, e por aí vai, né? Assim, é uma descoberta realmente à parte. Mas, de novo, isso não é achismo nosso, não é porque a gente tem essa experiência com os alunos, é realmente baseado em tudo que a literatura diz, né? Não dá mesmo para imaginar o ensino médico sendo na graduação ou pós-graduação sem a POCs, na minha opinião. E Você quer ver um só para exemplo a gente... claro? Só para... Não, fala. Não, fala aí. Não, só queria, só complementando esse seu raciocínio, tem um trabalho que é clássico, qualquer pessoa que deseja, por exemplo, implementar, eu e o Marcos citamos muito esse trabalho em Juiz de Fora, né? Aqui também, eu já mostrei esse trabalho para os gestores, é um trabalho feito na Califórnia em 2005, hein? Em que o autor, Sérgio Cobal, ele comparou o exame físico realizado por estudantes de medicina, usando equipamentos parecidos com esse, né? Equipamentos handheld, não... Isso aqui já é uma coisa que não existia naquela época, mas equipamentos similares, com uma resolução, pelo menos para o coração, similar. E comparou o exame físico realizado por estudantes de medicina com o exame físico tradicional realizado por professores de cardiologia. E o que ele observou? Os estudantes tiveram uma sensibilidade, eles encontraram patologias cardíacas, eles examinaram vários pacientes, e os estudantes, nem os professores sabiam quais patologias, mas a sensibilidade dos alunos foi de 78% contra 45% dos professores com o exame físico tradicional. E ele convenceu, na época, os gestores de que um aluno de medicina poderia usar ultrassom. E nós fizemos isso aqui várias vezes, né? Nós temos um trabalho em que nós publicamos, eu e a Ana, em que nós treinamos os alunos para reconhecerem os grandes vasos do pescoço, a jugular e a carótida, inclusive da jugular pelo método tradicional e usando ultrassom. Mostramos que na imensa maioria das vezes, eles não alcançariam a jugular na primeira tentativa. Mostramos também que existe, o que outros trabalhos já mostraram, que existe uma grande variabilidade entre a carótida e a jugular. Isso foi feito com alunos de medicina. Nós fizemos um outro trabalho em que nós treinamos os alunos para fazer diagnóstico de trombose venosa profunda. Eles examinaram 50 pacientes, sendo que uma parte desses pacientes tinha trombose venosa profunda e outra não tinha, eles não podiam sequer conversar com os pacientes. E eles acertaram o diagnóstico em 98% das vezes. Né? Recentemente, também nós fizemos um trabalho com o grupo da neurologia, em que os alunos tinham que fazer a íntima média, a medida da íntima média da carótida, e eles fizeram brilhantemente, ou seja, mostrando que a POCs, além de tudo, ela pode ser modular. Você pode ensinar o que você quer para hoje, meu filho. Você quer coração? Te ensino o coração, toma o coração. Você quer agora avaliar pulmão? Vamos avaliar pulmão. Isso pode ser modular, desde que o aluno tenha lá no início do curso o que você brilhantemente fez, Ana, e me convidou para participar disso, que é ensinar para os alunos os princípios físicos disso, gente. É ele entender que isso aqui emite uma onda, essa onda ultrassônica bate, retorna o eco, etc. E tudo isso que pode acontecer na interação com os tecidos. Quando ele entende isso, e a experiência mostra que os alunos têm uma capacidade de entender isso muito maior do que a gente imagina, eles têm uma cabeça aberta para isso, o céu é o limite para eles. E é engraçado você falar isso, eles têm uma cabeça muito aberta, que isso me faz lembrar uma coisa que eu sempre comento com eles também. Eu acho que eu sou muito feliz na faculdade e, de novo, primeiro que a faculdade nos deu muito apoio, né, para a incorporação da POCs, né, aqui em Barbacena. E segundo, porque eu trabalho com tecnologia, né, não adianta a gente querer ficar ensinando aquela medicina, isso é uma coisa para mim que eu tenho muita certeza disso. Eu não sou tão antiga, né, mas não adianta querer ensinar para os meninos de hoje aquela medicina que eu aprendi lá no passado, há 10, 15 anos atrás, porque a revolução tecnológica que eles viveram e que eu não vivi é muito grande. Então, eu falo que eu sou feliz porque eu trabalho com tecnologia, porque eu estou... pelo menos ali ensinando ultrassom, enquanto eles têm o celular também para, né? Assim, eles estão acostumados realmente com muita tecnologia. Então, eu acho muito interessante. Para a gente caminhar aqui para o final, a gente viu, né, nas inscrições, a gente viu
que a gente tem aqui um público diverso. Então, a gente tem professores aqui, então eu imagino que talvez professores interessados em fazer essa incorporação nas faculdades e talvez até gestores aqui presentes. A gente tem um grande grupo de estudantes que se dividem entre estudantes que têm poucos na graduação e estudantes que nunca ouviram falar. Então, eu queria que a gente falasse, assim, mais especificamente para cada grupo desses, assim, o que a gente tem de informação para essas pessoas, a começar, por exemplo, dos professores ou graduandos que não têm apox e que queiram fomentar essa ideia nas faculdades. Então, eu queria saber a sua opinião, assim, como convencer os diretores a colocar a disciplina na faculdade e quais são as barreiras, né? Principalmente as barreiras que a gente encontrou e que todo mundo encontra aí ao redor do mundo, né? Eu acho assim, quando nós começamos com isso, o professor Marcos, por exemplo, lá em Juiz de Fora, a gente tinha basicamente duas barreiras. Uma que foi facilmente suplantada porque houve um interesse e houve uma linha de financiamento, graças ao empenho total do professor Marcos, que foi a aquisição dos equipamentos. Essa era a principal barreira e a principal desculpa porque todas as faculdades de medicina não incorporavam. Isso acabou, gente. Esse equipamento aqui custa menos de $2.000. Então, falar hoje que isso é um custo é brincadeira, né? O que vai acontecer é que, em breve, os alunos vão chegar com esses equipamentos aqui e vão pressionar os seus professores. Olha, como é que eu uso isso aqui, mestre? E você, talvez, não saiba como usar. Então, existiam duas grandes barreiras, que era o preço dos equipamentos, que está despencando no mundo inteiro. E isso está possibilitando com que todas as pessoas venham usar. Isso aconteceu com o celular, aconteceu com o laptop, aconteceu com qualquer tecnologia que está se tornando uma tecnologia de massa, né? Se antes uma indústria de ultrassom produzia um aparelho que era para menos de 5% dos médicos que se formavam, hoje ela vai produzir para 95%. Praticamente todos os médicos vão usar esse equipamento. Desde que você sabe que tem aplicações desde a oftalmologia até a ortopedia, passando por todas as especialidades. Então, hoje, o que eu noto aqui, a principal barreira também Ana, ligar e desligar a sua câmera. O que eu noto é que a principal barreira hoje, ao meu ver, é realmente o recurso humano. É um professor habilitado a fazer POCs. Nós temos, porque a gente sabe, e a nossa experiência de Juiz de Fora mostrou muito isso, que quando você usa pessoas da imagiologia, costuma ser catastrófico, não costuma ser legal. Porque o pensamento não é point of care, né? Porque o pensamento dessas pessoas é anatômico. Não tem formação clínica, né? Não tem formação clínica. Então, assim, não tem como você virar um ortopedista se você não sabe nada de ortopedia. Eu, por exemplo, quem sou eu para ensinar POCs para um ortopedista? Porque eu não sei, eu não conheço as doenças, eu conheço o básico do músculo esquelético. Talvez tenha que ser um ortopedista que esteja nesse mundo, né? Então, você introduzir a POCs numa faculdade de medicina hoje, eu vejo que esbarra muito no recurso humano. Então, como é que faria isso? A vantagem é que qualquer professor, ele pode, se ele tiver um interesse particular, ele pode rapidamente adquirir os conhecimentos nisso. Basta que ele faça um curso, ele não precisa fazer uma especialização, o investimento não é tão alto, ele pode fazer cursos modulares, como nós falamos, ou uma terceira pessoa que seja incorporado à faculdade de medicina. Isso é muito interessante, porque todos esses currículos que a gente vê não exigem, por exemplo, como eu vou inserir POCs na minha cadeira de cardiologia? Eu vou pegar o meu professor de cardiologia, que dá aula de excelentes aulas, ele tem mestrado, ele tem doutorado, pós-doutorado, ele é um excelente professor, mas ele não conhece POCs, ele veio de outra geração. Ele é obrigado a conhecer POCs? Não. Eu posso chamar a doutora Ana, a professora Ana, e fazer intervenções na cardiologia. Intervenções pontuais com a POCs. Eu faço a mesma coisa na pneumologia, eu faço a mesma coisa na reumatologia. É esse o modelo. Ou seja, você formar algumas pessoas, e essas pessoas começam a formar novas pessoas. Eu e a Ana, nós temos ex-alunos aqui que são excelentes profissionais e utilizando POCs todo dia, que são nossos ex-alunos, nunca fizeram curso fora do que eles viram na faculdade. Pessoas, né, potencialmente elegíveis para implementar POCs em outras faculdades, né? Exatamente, eles podem ser incorporados pela nossa própria faculdade ou eles estão prontos para entrar em qualquer faculdade, porque eles se formaram aqui. Nós já estamos formando gente capaz de multiplicar conhecimento. Ou seja,
as principais barreiras, na verdade, é a questão do quanto custa o equipamento, e também a gente sabe que, como a Ana falou, por exemplo, quando o que eu vi lá na Carolina do Sul é monstruoso, um prédio maior do que a maior parte dos prédios das faculdades de medicina, dedicado única e exclusivamente ao ultrassom, simuladores de tudo quanto é doença, vários aparelhos, um aparelho para cada 5 alunos, mas lá houve um interesse violento, houve um apoio da indústria que normalmente não acontece no Brasil, né? Muito patrocínio, muita gente interessada, porque, infelizmente, a indústria ainda não enxergou o potencial disso. Mas, uma vez, por exemplo, depois eu queria que você contasse aquela história que você viu lá em Irvine, que eu acho fascinante. Se eu treino um aluno a usar esse equipamento, o que ele vai fazer quando ele sair do curso de medicina? Ele vai comprar esse equipamento. Por que esse cara não me doa para que eu treine meus alunos? Quando a indústria perceber que isso é um filão, né, talvez possa investir, ajudar as faculdades a investirem, né? Falando nisso, Ana, me conta o que você viu lá em Irvine, que eu acho que isso é curioso. O Pazelli está falando de um episódio, eu estive em Irvine ano passado, para um congresso que reúne, como a gente falou, só professores que ensinam ultrassonografia na graduação. Então, essa agora não é a história que ele quer que eu conte, mas só para mostrar para vocês como isso é interessante, nesse congresso, são 2 sessões, basicamente. Uma reunião dos professores e também eles recebem alunos lá que participam de uma Copa, como uma Copa de futebol. Times de estudantes do mundo inteiro se reúnem lá e participam de uma super mega competição, e que é fascinante, porque eu fiquei muito impressionada com a qualidade dos alunos, qualidade, o tanto que eles sabiam de pouco, sabe? Então, só para vocês saberem que isso existe, mas o que o Pazelli está querendo que eu conte é que nesse congresso, os alunos que passaram no vestibular dessa faculdade, né, em Irvine, eles receberam ano passado, na cerimônia já contei essa história para os meus alunos, na cerimônia de abertura do curso deles, cada um recebeu um box com um Butterfly, que é um desses aparelhos ultrassonográficos que o Pazelli está mostrando. Então, eles ganharam isso, mostrando que para eles é uma realidade totalmente incorporada no curso de medicina, né? Lá desde o primeiro dia que eles iam ter aula, eles já tinham um Butterfly, um aparelho para usar. Isso não é parte da nossa realidade, mas só voltando ao que a gente estava conversando, eu acho que quem quiser, se alguém tiver interesse de incorporar, primeiro que a gente, né, Pazelli, a gente está muito à disposição para tentar ajudar com informações, a fomentar isso, a indicar para vocês literatura, evidência que possa convencer os diretores nessa incorporação, porque como aqui, né? A gente está aqui hoje para muito propagar essa filosofia point of care nas faculdades. Então, acho que isso é um caminho, trazer para a conversa com os gestores das universidades pessoas que já fazem isso em outros lugares. Então, a gente se coloca à disposição, se for o caso. Capacitar pessoas, como você falou, né? Capacitar professores que possam ensinar como a gente ensina aqui na graduação, e talvez ter o apoio da faculdade realmente em questão de compra de aparelhos, né, para começar a filosofia point of care nas universidades. Eu vou até, Teodoro, eu não sei como que a gente vai fazer com as perguntas, mas a gente já está caminhando aqui para o final do que a gente pensou em discutir com vocês. Se alguém tiver pergunta, para já ir mandando para a gente responder no final, se for o caso. Agora, falando, Pazelli, para os alunos que não têm a POCUS na graduação e que não veem ainda perspectiva de POCUS, né, mas que querem se aventurar nesse mundo, quais são as possibilidades, sim, na sua opinião? Bom, eu posso dar o testemunho, por exemplo, da minha filha, que se formou numa faculdade, que agora tem POCUS, né, através do professor Marcos Bass, que está colocando na Faculdade Suprema, onde a minha filha formou em Juiz de Fora, e que eu tive muito essa preocupação. Eu como nesse universo, como intensivista, né, normalmente a terapia intensiva é o berço de inovações de qualquer hospital, né? Eu uso POCUS desde 2008 na minha UTI. Eu tive a preocupação de ensinar para ela, porque eu vi que essa era uma lacuna da formação dela. Lacuna essa que não existe mais, uma vez que o Marcos está lá ensinando para os novos alunos, né, da Faculdade de Medicina da Suprema de Juiz de Fora, assim como também na FAGOG, em Ubá. Mas o que eu acho é que, antes até de responder o que os alunos devem fazer, eu acho que o gestor ele deve entender, e ele precisa entender, porque o gestor, antes de mais nada, muitas vezes ele é um médico, mas ele é formado em gestão. E ele tá inserido no mercado, um mercado, aliás, disputado, que é o mercado da Faculdade de Medicina.
E eu, sinceramente, como pai de um aluno, se eu tivesse que escolher entre duas faculdades, A ou B, que tivessem uma nota similar no MEC, que tivesse uma estrutura com simulação muito similar, e uma tivesse POCs, a outra não tivesse POCs, eu não teria a menor dúvida em colocar meu filho numa faculdade que tenha POCs. Eu acho que isso é um diferencial de mercado. Eu não acho, né? Eu tenho certeza. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, isso está acontecendo no Brasil, a partir do momento que as pessoas descobriram o valor disso. Agora, o que o aluno pode fazer se ele formou nessa faculdade? Ele vai se revoltar? Ele vai achar que ele é péssimo? Não. Se ele está se formando, existem, por exemplo, a You and Us, ela tem cursos para alunos. Nós estamos começando agora com cursos para alunos, até baseado na experiência que todos nós, eu, você, principalmente o Marcos, temos com ultrassom na graduação. Então, nós estamos introduzindo isso e já estamos com algumas turmas, né, para a gente começar. Então, uma maneira, e possivelmente não somos os únicos, né, deve ter mais gente fazendo aí a mesma coisa, que ele procure uma forma de preencher essa lacuna do currículo dele. Até porque, Ana, o que a gente tem observado? Que nas provas de residência tem caído questões de POCs. Ou seja, o mercado já descobriu há muito tempo POCs. Pelo menos nas provas de residência de São Paulo, né? Cada ano mais a gente vê. Os nossos alunos sempre trazem para a gente que são questões óbvias, que eles matam de cara, e eles ficam muito orgulhosos. O que a gente observa aqui é que os nossos alunos têm muito orgulho de ter isso na graduação deles. Eles falam isso, eles, olha, professor, eu fui em tal lugar, a gente foi no intermédio, a maioria das faculdades não tem, nós tivemos, fica todo mundo querendo saber como é que é isso, como é que vocês fazem isso. Ou seja, o aluno ele pode procurar por fora, né, como forçar não tem jeito, mas como talvez pressionar a faculdade para isso, através de ligas, por exemplo, né? As ligas atuarem em cima disso, as ligas de pneumo, de terapia intensiva, de cardio, talvez formar uma liga de POCs, como a gente já tem, né, em algumas faculdades, e isso ter contato com outras ligas, procurar a experiência de outros professores, e sempre tem numa faculdade pessoas com cabeças mais abertas, pessoas que ainda não conhecem, também não querem conhecer. Isso, toda faculdade é isso, nós sentimos isso lá em Juiz de Fora, sentimos o mesmo aqui em Barbacena, mas se você consegue o apoio da direção, o que acontece aqui em Barbacena, a coisa vai. E para isso, essas pessoas que estão lá no cargo de gestor, elas não estão lá à toa. Elas estão lá porque elas têm capacidade para gerir, porque nenhum dono de faculdade entregaria a sua faculdade para uma pessoa incompetente. Elas estão ali porque elas têm um currículo, eles são gestores de verdade e eles estão abertos a tudo. Né? Eles estão abertos, eles estão no mercado, eles querem melhorar a pontuação no MEC, mas também eles querem melhorar a resolutividade dos alunos que saem dali. Né? Sobre isso eu tenho um testemunho para dar, que não é um testemunho meu, mas a gente foi fazer um curso para médicos em Juiz de Fora, e aí a gente sempre convida alunos para serem os modelos, né, do curso, e em troca eles assistem os nossos cursos gratuitamente, etc. E aí lá a gente conheceu o João, que é um acadêmico de Juiz de Fora, da Suprema, e o João, muito rapidamente, muito esperto, ele ficou fascinado, ele falou, não, me chama de novo, quando precisar de modelo e tal, porque eu entendi a potência disso e tudo mais. Na faculdade dele não tem uma tradição ainda da POCs, né? Dr. Marcos muito fomentando isso, muito brilhantemente lá. E aí eu fui fazer a propaganda para ele da live hoje e falei, João, olha, você se interessou naquela época, se tiver interesse, participa lá da live e tal. Ele falou, não, eu estou junto com o Dr. Marcos agora criando a Liga da Suprema, olha que legal. Então, assim, são pequenas atitudes que vão fomentando a introdução da POCs realmente, né? E sobre os alunos que já têm a ultrassonografia point of care na graduação, como os nossos alunos, eu acho que é muito grande a preocupação deles, assim, porque eu acho que a gente dá para eles o gostinho da ferramenta e depois que passa da disciplina, aquilo ali meio que acaba, né? E que dica que você daria para esses alunos para eles continuarem, uma educação continuada realmente, para eles conseguirem se elevar nessa curva de aprendizado, né, e poderem seguir adiante com a POCs? Isso é fundamental. POCs, como qualquer coisa em medicina, é educação continuada, né? Se você vai procurar um médico, quem você procura? Um ortopedista que faz uma cirurgia de quadril por ano ou aquele que faz 4, 5 cirurgias de quadril na semana? É óbvio que você vai escolher quem tem mais experiência, quem tem uma curva maior. Então, primeira coisa, sempre procure, porque eu gostaria que você desse o testemunho da gente, dos nossos alunos que saíram daqui e resolveram casos complexos, gente.
no estágio deles, ainda antes de terminar o curso de medicina. Fizeram diagnósticos que passariam batido pelos médicos que estavam lá como os preceptores deles, usando o ultrassom. Hoje em dia não há mais desculpa para falar que não tem ultrassom. Na maior parte dos serviços tem ultrassom. Os médicos muito frequentemente não sabem usar, ou tiram muito pouco daquilo. Mas o aparelho está lá, qualquer departamento de emergência hoje tem ultrassom. Para mim foi um espanto saber que nos internatos rurais, nossos alunos aqui têm ultrassom, e depois a Ana vai contar para a gente o que esses meninos andam fazendo por aí, né, enchendo a gente de orgulho com a resolutividade deles. Ou seja, que primeira coisa é não perder contato, né? Ele tem que ficar desesperado. De alguma maneira, ele tem que manter contato com a máquina. Como eu disse, o custo está muito baixo, né? Então, se ele tem algum contato nos Estados Unidos que ele possa comprar um aparelho, etc., ou esperar um pouco que isso vai chegar no Brasil, já tem máquinas também no Brasil mais acessíveis, a verdade é essa, mas que ele não perca o contato. Segundo, internet, né? Se você entrar no YouTube, você vai ver filmes de tudo que você quiser. É certo que a maioria deles está em língua inglesa, isso pode ser uma barreira. Mas, se o aluno também tem essa preocupação, porque é fundamental para o médico se comunicar em inglês, pelo menos ler e escrever isso, não tem mais jeito de o médico atual não conhecer a língua inglesa. Ele pode, inclusive, praticar, desde que ele já conheça os fundamentos, ele começa a entender e cada vez mais ele entende. Nós estamos nos preocupando com isso, estamos começando a produzir material em português, né? Nós estamos produzindo vídeos, o nosso grupo está sempre produzindo alguma coisa, e não só o nosso grupo. Já existe alguma coisa em português aí na internet, em espanhol, porque às vezes alguma pessoa tem mais facilidade em espanhol do que tem em inglês. Porque eu acho que é importante... Ou seja... Não, desculpa, eu estou te interrompendo, mas é porque Sim. eu acho que para os alunos... Não te interrompeu, não. Muito bem o método, assim, é só importante dizer sobre a preocupação que a gente tem dos meninos seguirem num caminho de aprender com pessoas que realmente sabem do que estão falando, né? Porque, assim, internet é muito boa, tem muito vídeo bom, a gente aprende muito na internet, mas é terra de ninguém, né? Então, assim, eu fico muito triste quando, assim, anonimamente eu vou vendo, assim, alunos curtindo informações na internet que eu sei que muito são ruins, né? De péssima qualidade. Exatamente, de péssima qualidade. Então, eu tenho essa preocupação e já me coloco à disposição por essa preocupação. Quem quiser mandar direct para a gente lá na @PauxBrasil, a gente indica, né? Tem uns podcasts muito legais, tem uns vídeos no YouTube com tradução em português, que assim, de altíssima qualidade. Então, eu acho que tem que saber onde procurar, mas já nos coloco à disposição, porque é uma forma de educação continuada, né? Eu acho que isso que a gente está fazendo hoje é uma forma de educação continuada. Para quem não assistiu, 15 dias atrás, a gente fez uma aula de POCUS na Covid, POCUS pulmonar, já fazendo um spoiler aqui, como os meninos gostam de falar. Daqui a uns dias a gente vai fazer uma aula também de atendimento da parada cardiorrespiratória com o uso do ultrassom. E são atitudes que a gente está tendo porque realmente falta muito material, em português, pelo menos, né? Ana, para a gente mais ou menos terminar, conta só a história dos seus alunos, que eu acho lindo, eu acho fascinante. Você sabe, né? Eu barro de orgulho dos meus alunos, eu vejo que eles realmente, meus olhos brilham mesmo, né? Eu vejo que eles saem das disciplinas aprendendo o que estão fazendo. Então, a minha disciplina no nono é o semestre anterior a ida deles para o internato rural. Então, lá no Instagram mesmo tem um vídeo da Mari, uma ex-aluna, que saiu do nono período, foi para o internato rural e atendeu lá no internato rural, numa cidadezinha pequena, que, como você, eu nem imaginava que teria ultrassom, atendeu um senhor com uma dor abdominal e o médico que estava lá com ela, com o exame físico tradicional, não conseguia determinar a causa daquela dor e o paciente chocando. E aí ela falou assim, eu posso usar ultrassom? Aí ele falou, mas você sabe usar ultrassom? Ela falou, não, deixa eu usar. E ela tinha aprendido a fazer avaliação, né, durante o semestre inteiro. E aí ela fez brilhantemente um diagnóstico de aneurisma, de aorta abdominal, que era a causa do choque desse paciente, que nunca ia ser descoberta, né? E o médico ficou assim, extasiado, falou, como que você sabe fazer? E a Mari é um dos exemplos, mas depois os meninos... Isso também é uma forma de educação continuada, né? Mesmo de longe, os meninos me mandam os vídeos. O Matheus Lopes, por exemplo, e o Rodrigo me mandaram, Ana, olha aqui, a gente está com um paciente com uma clínica compatível com TVP, mas a gente não sabe se dá para iniciar anticoagulante, aqui não tem exame propedêutico, esse paciente não consegue pelo SUS. Se eu fizer as imagens aqui, você consegue me dizer?
E aí eles aprendem, né? E eles ficam extasiados. Outro exemplo são os meninos que saem daqui e vão para BH, né? Para hospitais grandes, onde ficam lá na urgência, e aí vem a POCs, os residentes que estão lá, muitas vezes não tiveram POCs na graduação, não sabem nem do que se trata a tela de ultrassom, e os meninos dando diagnóstico, conseguindo interagir com os médicos. Então, assim, para mim, é realmente um orgulho, né? É o sinal claro de que a introdução da POC na graduação dá muito resultado. Bom, gente, assim... Eu tenho umas perguntinhas aqui que o pessoal mandou no chat. Posso mandar? Não, só para a gente terminar, assim, para terminar, eu gostaria de colocar por que colocar POCs no currículo? Assim, para os professores, para os alunos, assim, quais são as razões para colocar POCs? Primeiro, que é uma tecnologia que vem se tornando progressivamente mais barata. Então, a barreira do custo não é mais uma coisa que a gente pode alegar. A segunda é que é um método que é altamente reprodutivo, repetitível, porque é inócuo. Nós não estamos irradiando ninguém. É uma ferramenta maravilhosa para ensinar anatomia viva, né? Você vê o órgão, você vê a relação entre os órgãos, você cortar o órgão. Ou seja, você faz com ultrassom o que você poderia fazer com estetoscópio, só que você está vendo ali. A curva de aprendizado é extremamente rápida, vários trabalhos mostram isso, que o aluno ele é capaz de aprender isso em muita rapidez. É uma ferramenta maravilhosa para ensinar fisiologia. E, ao contrário do que muita gente pensa, e isso é preciso desmistificar, a POCs ela não diminui a qualidade do relacionamento médico-paciente, pelo contrário. O que todo mundo percebe que, ao usar a POCs, é que isso melhora o relacionamento médico-paciente. Então, o aluno ele começa assim, a interagir mais com o paciente, a partir do momento em que ele acha, por exemplo, um baço crescido, e ele pergunta: o senhor sabia que tem um baço crescido? Porque quem é que vai perguntar para um paciente: você tem uma esplenomegalia? Não, mas quando você está fazendo... Quem disse que a anamnese ela não está no contexto do exame físico? Então, ao momento que você acha, por exemplo, um prolapso mitral, você pergunta: olha, você sabia? Ah, eu sabia, pois é, não tinha te perguntado. Você continua estendendo a sua anamnese, melhorando a sua relação. O paciente, ele gosta disso, porque ele percebe que ele está tendo um atendimento melhor. E, gente, o que é mais fascinante é que é muito divertido. O que a gente percebe é que os alunos gostam disso, né? Eles são fascinados com a imagem, eles ficam fascinados com isso. Então, quem ainda não tem, eu aconselho procurar colocar os alunos, né, perguntarem. A gente sabe que o aluno tem um poder a partir do momento em que ele cobra da faculdade, né? E isso é um direito nosso, como usuário de um serviço qualquer que nós estamos pagando por ele, seja através dos impostos que nós estamos pagando, se você vem de uma escola pública, ou seja através da mensalidade que os seus pais estão pagando realmente. Bom, acho que a gente pode abrir para a pergunta, Ana. Sim, sim. Primeiramente, eu queria dizer que tem várias pessoas elogiando aqui, várias pessoas querem ser manequim agora do curso de vocês. Só mandar direct lá que eu tenho uma lista de pessoas. Não, mas você sabe que isso é uma forma de educação continuada mesmo, né? Ou de uma primeira oportunidade. Por que não? Os alunos, se tiverem interesse, só falar pra gente que vamos embora junto. Sim, teve uma menina que falou que ela já foi manequim e foi incrível fazer parte do curso. Só elogios aqui. Ah, barato, legal. Que bom. Aí, tem uma pergunta do Marcos Gomes Bastos. Ele perguntou: como que vocês avaliam a retenção do conhecimento dos alunos treinados em POCs? Ah, super legal. O Marcos, ele, como já estamos aqui, né? O Marcos é pioneiro no Brasil nisso, e ele talvez tenha feito um dos primeiros trabalhos em que ele avaliou, né? E eu gostaria de deixar essa pergunta para a Ana, porque ela faz isso, viu? A gente, primeiro, porque nós temos um compromisso de mostrar o nosso serviço para o gestor e para o aluno, né? As gerações que vêm, elas têm que entender que isso melhorou o curso de alguma maneira, e o gestor também. Então, Ana, essa pergunta é sua, responda. Eu avalio, e eu avaliei especialmente na primeira turma, né, na turma 61, um beijo para todo mundo que estiver aqui assistindo. Eu avaliei da seguinte forma, seguindo 2 pilares, até mesmo para mostrar para a direção da faculdade, né, o que dava certo. Então, eu avaliei a satisfação dos alunos
E aí a gente fez perguntas qualitativas para eles, e a satisfação foi assim, 97%, 98%, com perguntas, por exemplo, você acha que você vai se formar um médico melhor porque você teve POCs na graduação? Outra pergunta, se você tivesse que repetir a disciplina, você repetiria de novo, acreditando que fez sentido para a sua formação médica? Você acredita que outros colegas que não tiveram POCs em outras universidades vão estar em desvantagem em relação a você na qualidade da sua formação? E por aí vai, a satisfação foi enorme. E eu fiz também uma avaliação mais específica sobre, de fato, o aprendizado teórico e prático desses alunos. Então, eles passaram por um semestre de capacitação de várias situações clínicas de urgência e cirúrgicas, como eu falei para vocês, e, ao final, a gente fez, num formato OSCE, né? Eu fiz uma simulação para todos os alunos, eram 60 e tantos alunos, eu fiz uma simulação de um atendimento de trauma, utilizando o FAST, né? A ultrassonografia Point of Care, focalizada ali para o trauma. E aí fui avaliando cada obtenção de imagem, quanto que eles acertavam, se eles conseguiam adquirir o diagnóstico final, se o FAST era positivo ou negativo, se eles conseguiam entender que conduta tomar a partir dessas imagens obtidas, todas as janelas, se elas eram de qualidade, usando o transitor correto, enfim, fazendo uma avaliação realmente prática. E o sucesso, claro, teve uma avaliação para cada uma dessas perguntas, mas foi em torno de 90% o acerto. Foi até um trabalho que a gente levou para o Congresso Mundial do Infocus, que foi muito elogiado, né? Até mesmo por verem num país subdesenvolvido, né, a incorporação da POCs de uma forma assim consistente. É assim que a gente tem feito. E só um adendo, o Marcos fez o mesmo em Juiz de Fora e mostrou resultados muito similares, né, em relação à retenção dos alunos, né, e também retenção do conhecimento passado e o grau de satisfação. Foi muito parecido. Isso foi repetido mundo afora, gente. Desde 1996 que se estuda isso, né, em todas as faculdades estudam isso, e é fascinante perceber como os alunos, eles não apenas têm uma satisfação, eles retêm conhecimento, como eles desejam ter mais. Por exemplo, a experiência da Alemanha, os alunos pediram que fosse além da anatomia, porque começaram só com a anatomia, eles queriam mais, né? Já em 1996. Né? Vamos para a próxima. Legal, legal. Ó, o Vitor Hugo Mendes perguntou, durante o exame físico, quais sistemas a POCs é mais comumente utilizada? Vocês comentaram que são vários, mas tem algum enfoque principal? Você quer responder ou eu respondo? Vai lá. Eu respondo e provavelmente vou esquecer alguma coisa, você vai me ajudar. Olha, como a gente disse, a POCs veio muito, Vitor, da emergência, né? A POCs nasceu na emergência. Nós temos orgulho de dizer isso, né? Não nos sentimos desconfortáveis em fazer uma coisa que teoricamente é da imaginologia, porque não é. Né? A POCs nasceu na terapia intensiva, na emergência, então ela veio muito no choque, ela veio muito na dispneia, no acesso venoso. Então, olha, é óbvio que existe nas situações de emergência, existe uma priorização do sistema cardiovascular, de olhar o coração, ver a função cardíaca, e a função cardíaca sistólica é muito facilmente, a curva de aprendizado é muito rápida, ver a morfologia valvular grosseira. Não estamos falando de uso de Doppler, não. O Doppler melhora, mas não é necessário. A gente não ensina Doppler, por exemplo, na graduação, ou muito pouco. Ver se esse indivíduo tem ou não tem um tamponamento pericárdico, é simples. A visualização da veia cava inferior, que pode ajudar, sim, em muitas situações. O pulmão, o padrão dos pulmões, se o pulmão tem ou não tem uma congestão, por exemplo, na Covid agora, o diagnóstico da pneumonia por Covid, nós temos inclusive um trabalho que eu, a Ana e o Marcos publicamos agora, de uso do ultrassom nos pacientes em diálise, que nós acabamos de conseguir a publicação desse trabalho, que teve um impacto, né, porque talvez seja um dos poucos trabalhos nesse grupo, usando, né, houve tempo já de publicar alguma coisa em Covid. Então, o pulmão, coração, veia cava inferior. Obviamente, se o paciente traumatizado, a procura de líquido livre na cavidade. E aí, sem fazer diagnóstico topográfico. É saber, por exemplo, se tem sangue na cavidade peritoneal. Sim ou não? A POCs, Vitor, é muito sim ou não. Então, tudo começa, por exemplo, é muito comum que a POCs comece, né, em muitas faculdades de medicina, pelo FAST. O FAST é uma avaliação sonográfica no trauma que visa
inicialmente, a visualização de líquido livre na cavidade pleural, na cavidade abdominal, na cavidade pericárdica. E agora o Extended FAST, que também visa descartar a possibilidade de pneumotórax no trauma. Então, a partir do momento que você aprende essas coisas básicas, pulmão, coração, avaliar a aorta, ver aquelas coisas que matam o paciente muito mais rapidamente, é um pulo para você, por exemplo, começar a aprender a visualizar a vesícula biliar, saber se lá dentro tem um cálculo, avaliar o rim, saber se ali tem uma hidronefrose. Ninguém precisa te ensinar isso. Você acaba aprendendo isso. Então, por exemplo, o paciente chega para você com uma dor em flanco direito. Isso pode ser muita coisa. Uma dor em flanco direito pode ser, por exemplo, uma colecistite, e você vai avaliar a vesícula biliar. Uma dor em flanco direito pode ser uma cólica nefrética, pode ter um cálculo ali, ou pode ser, por exemplo, na mulher, um cisto de ovário, ou pode ser, por exemplo, um problema, uma peritonite, a secundária, por exemplo, uma apendicite. No início, o que você pode responder é, poxa, parece que tem alguma coisa, porque tem líquido na cavidade. Depois, com o tempo, você aprende a descobrir, por exemplo, os achados que são típicos da apendicite. Ninguém te ensina isso. Isso é tão tranquilo quanto você usar o seu estetoscópio. Eu queria só completar, Vitor. Eu diria assim, sabe o seu exame físico? Ele não é baseado no problema do seu doente? Então, a ultrassonografia também vai ser, porque ela é uma extensão do exame físico. Se o paciente chega para mim e me relata que está com dispneia, com falta de ar, e ele é um paciente já com uma história de uma pneumopatia, se você não tiver apócrifo, você não vai auscultar esse paciente, você não vai fazer avaliação pulmonar. Então, eu também vou fazer ultrassonografia pulmonar. Mas se eu descartar que seja uma pneumopatia, talvez você, sem apócrifo, não vai pensar que esse paciente possa ter uma dispneia por uma descompensação cardíaca, não vai auscultar o paciente. Eu vou fazer isso também, vou escutar o paciente e vou fazer a insonação do coração. E por aí vai, da cabeça aos pés, como o Pazelli falou. O paciente traumatizou e o paciente está chocado, você acha que ele pode ter sangrado, você não iria fazer uma palpação abdominal para ver se esse paciente tem uma descompressão dolorosa? Sim, eu também vou fazer, mas vou fazer a insonação desse abdômen para ver, olhando se tem líquido livre. Mas se esse mesmo paciente traumatizado, na verdade, você tem uma suspeita, na verdade, que ele tem um traumatismo craniano, você vai fazer a insonação do nervo óptico, que é, por exemplo, uma outra aplicabilidade, para avaliar se esse paciente tem sinais ali de hipertensão craniana ou não. Então, assim, é uma extensão do exame físico. O exame físico que você faria, você faz ele e associa à insonação. Basicamente é isso, na minha opinião. É exatamente isso. Legal, legal. Super explicaram aqui. Eu acho que a última pergunta aqui, o Nicolas perguntou se vocês têm algum programa de aprendizagem da POCUS para se basear para a criação de novos, provavelmente. Eu não entendi bem a pergunta, como é? Então, ele mandou, será que vocês têm um programa de aprendizagem da POCUS para nos basear? Eu acho que seria para a implantação da POCUS em novas escolas médicas, algo nesse sentido. Aí nós não temos um programa de implantação, nós temos uma experiência. Né? No nosso grupo, eu, Ana e Marcos, temos uma experiência, talvez uma das maiores. Né? Tem pouca gente no Brasil com experiência nisso, né? Até porque eu participei dos primeiros congressos junto com o Marcos lá, 2011, 2010, e a gente via pouquíssimos brasileiros lá, a maioria, inclusive, morando nos Estados Unidos. O que a gente tem é uma experiência grande por ter vivido isso, por ter implantado isso em 4 faculdades de medicina, né? Eu participei do programa de Juiz de Fora e aqui em Barbacena, a Ana implantou isso aqui em Barbacena, o Marcos participou da implantação disso lá na UFJF, na Suprema e na FAGOG de Ubá. Ou seja, a experiência que a gente tem e podemos compartilhar é essa, né? Por exemplo, eu sempre disse para a Ana, poxa, quando nós colocamos isso em Juiz de Fora, nós conseguimos trazer o Richard Hoffman, que é, sem dúvida, um exemplo, né? É um mito na ultrassonografia na graduação médica. Mas, será que uma faculdade consegue? Não, mas nós podemos ir lá. Nós podemos fazer uma palestra, porque tudo passa pela sensibilização, né? Nós podemos ajudar na sensibilização dos gestores, dos professores, etc. Não sei se era isso que ele queria, se você quer acrescentar alguma coisa. Para complementar, assim, se é que é essa pergunta, né? Não existe um currículo fixo, assim como existe o currículo fixo para as faculdades de medicina, o currículo tradicional para as faculdades ao redor do mundo. Isso não existe ainda para a POCUS, mas está sendo fomentado. Por exemplo, o Infocus está há alguns anos já desenvolvendo
um consenso sobre o que deve ser ensinado pela POCUS na graduação. Mas isso não está fechado. Eu participei do último congresso, como a gente falou, né, em Irvine, lá teve uma reunião, e foi muito legal, tive a felicidade de poder participar, uma reunião dos professores que ensinam POCUS ao redor do mundo, para discutir se todo mundo ensina da mesma forma, para eleger os tópicos mais importantes a serem ensinados para realmente tentar formatar isso para o mundo inteiro fazer da mesma forma. Isso não existe ainda. O que existe é a publicação da experiência de quem já vive com isso há muito tempo. Então, por exemplo, o Dr. Richard Hoffman, para quem tiver interesse também pode nos pedir que a gente manda o artigo, publicou a experiência dele de 9 anos da POCUS, e é muito legal o artigo dele, assim, é muito gentil, porque ele quer realmente propagar a ideia, que ele descreve ipsis literis, assim, passo a passo o que ele fez, quais as aplicabilidades que ele inclui no ensino dele, etc. Dr. Chris Fox também faz publicações mostrando o beabá de como eles fazem, mas, assim, é adaptar para a realidade de cada lugar e seguir essa experiência, né? E a gente, humildemente aqui, se disponibiliza para, se alguém precisar, a gente compartilha a nossa experiência do que deu certo e que não deu tão certo assim também, né? Parece que a Teodora tem mais uma pergunta. Isso, agora sim, a Alice Duque, ela perguntou, ela primeiro falou que assistiu a palestra de vocês com o Covid, e que acha uma honra ver vocês novamente, agradeceu aqui. Que legal, obrigada, a honra é nossa. E ela perguntou se vocês dão curso para alunos de medicina de outras universidades, no Rio, por exemplo. Isso que a gente falou, né? Até uma menina do Rio me procurou depois dessa aula mesmo, que não foi a Alice, eu não lembro o nome exatamente, mas para fazer esses cursos, né? A gente faz, basicamente, para explicar assim de forma rápida, o contato é feito por direct no nosso Instagram ou pelo site, Focus Brasil, né? E a gente forma grupos de acadêmicos e ou recebe os acadêmicos aqui para eles serem treinados, ou a gente vai também na cidade deles treiná-los. E como que é o programa? Depende. A gente faz uma coisa muito individualizada, baseada no que o acadêmico tem interesse. Então, por exemplo, às vezes o grupo de acadêmicos é de uma liga de trauma, que quer aprender a avaliar o FAST e parada cardíaca. A gente faz módulo disso. Ah, não, é uma liga, é um grupo de alunos interessados na parte de pneumo. Então, a gente vai e ensina pneumo, coração. Enfim, a gente tenta fazer uma coisa bem individualizada para ser proveitosa. Então, se alguém tiver interesse, eu acho que é uma forma da gente conseguir atingir mais gente. Agora você já sabe, né, Teodoro, o que é a POCUS? Não, agora eu tô apaixonada já, tem que trazer para Que legal! Viram? Eu acho que a gente tem tanta paixão por isso que eu acho que as pessoas acabam se contagiando, né, Vazelli? Sim, com certeza. Legal. Bom, acho que de perguntas foram aqui. Eu acho que o Cauê vai conversar com vocês um pouquinho agora. Eu só queria, então, mais uma vez, agradecer muito, muito mesmo o convite da Cirúrgica Saúde, agradecer o pessoal da MD Spirit e a Teodora também, todo mundo envolvido, assim, para fazer da melhor forma possível isso acontecer, né? E agradecer o Pazelli, mais uma vez, por ter me inserido nesse calabouço que há poucos, de onde eu entrei não tem mais saída. E agradecer. Eu que agradeço. Falar com mais gente sobre a paixão da minha vida, que é a ultrassonografia Point of Care. Eu gostaria de agradecer o apoio da nossa faculdade aqui, né? Sem o qual a gente não conseguiria. E um agradecimento muito especial ao professor Dr. Marcos Bastos por ter apoiado isso sempre, desde a primeira vez em que ele percebeu o valor disso. E apaixonado por focos, né? Sim. Aí. E agradecer a faculdade realmente, porque foi uma luta para a incorporação, mas a gente recebe um apoio muito legal, imprescindível. Vamos lá, Cauê. Vamos lá, voltei. Desculpa, tava terminando a janta também aqui. Tava aproveitando, assistindo e comendo ao mesmo tempo. Né? Professores, eu gostaria, na verdade, a gente que tem que agradecer vocês, né, por todo esse conhecimento, né, essa nova tecnologia que está entrando, por tudo isso que vocês compartilharam com a gente nesse um pouco mais de uma hora. Eu sei que o assunto ele é tão abrangente que, na verdade, acho que uma hora fica muito pouco, né? E quando é bom, passa muito rápido. Mas eu queria agradecer pelo conhecimento que vocês compartilharam com a gente. Também agradecer a Tel por ter ajudado aí também a realizar isso. Foi fantástico, eu acho que todo mundo gostou. Eu também estava acompanhando ali pelo YouTube, o pessoal tecendo vários elogios.
Então, mais uma vez, só tenho a agradecer vocês, e tanto em nome da MD Spirit quanto em nome da Cirúrgica Saúde também. Eu acho que foi fantástico. Espero que tenha sido muito bom para vocês também. Ah, foi. Pô, Cauê, foi legal. E sabe o que eu vou te dizer, cara? Em pouquíssimo tempo, a MD Spirit e a Cirúrgica Saúde vão estar vendendo aparelho de ultrassom para esses alunos de medicina. Eles não vão viver sem. Eu não tenho dúvida, porque tinha até eu tinha colocado no nosso grupo aqui da empresa, né? E daí tinha algum pessoal também assistindo, e eles falaram: pessoal, isso aqui é mercado promissor, já estavam costurando ali já para começar a trazer para cá. Então, eu não Eu tenho não tenho dúvida dúvida, disso. cara. Não tenho Isso dúvida. é E se até querem nos chamar para falar mais, né, Pazelli? A gente fala sobre dias, né? Sobre a Focus, porque realmente é a nossa paixão. Só chamar que a gente está indo. fantástico, Sim, com fantástico. certeza. Legal, barato. Eu vou reforçar então para o pessoal que está aí assistindo a gente, né, para seguir Pocus Brasil, né, Pazeliana? Isso. Arroba Arroba Pocus Focus Brasil, Brasil. Aham, isso aí. né, para ficar aí antenado nos conteúdos aí que os professores trazem, né, para quem ficou bastante interessado no assunto, lá com certeza vocês vão encontrar mais informações. E para quem gostou de reencontrar os professores, provavelmente lá também vai saber da agenda, né? É, Agora, Isso aí. então legal. sigam lá, né? @Pocus Brasil. Agora nós vamos fazer um sorteio, pessoal. São 3 itens, que é, inclusive, o livro, né, da Pocus. Isso mesmo, né, professores? É um Sim, manual uma de ultrassom. tradução que nós temos. Isso, é um manual de ultrassonografia que nós traduzimos. Nós traduzimos porque exatamente por essa questão, né? Não tem literatura em português, então a gente acabou traduzindo para tornar mais acessível às pessoas, né? Entendi. Exatamente. Trouxeram de fora e agora vocês vão estar presenteando um felizardo aí que vai ser sorteado logo em seguida, né? Isso Sim. aí. Então vamos lá. Então é o manual, o jaleco da Cirúrgica Saúde e o estetoscópio Spirit Black Edition. Pessoal, o sorteio ele vai ser feito no Instagram da MD Produtos Médicos. Então, se vocês quiserem seguir, agora a gente finalizando a live, nós vamos fazer outra live para fazer o sorteio. Quem quiser acompanhar, então, @MD Produtos Médicos, tá? Eu acho que tem como, de repente, acho que depois a gente digita ali, Theo, para quem de repente não. Tem como a gente colocar Vou colocar nos comentários aqui e depois vai para a descrição. isso. Quem quiser acompanhar, só vou. Assim, pessoal, a pessoa só vai ser contemplada com um dos produtos se ela se inscreveu, né, naquele formulário, né, se inscreveu para a live de hoje, e se ela está seguindo os 3 perfis, que é o da Cirúrgica Saúde, o Pocus Brasil. Então vamos lá, tem que estar seguindo Cirúrgica Underline Saúde, a Pocus Brasil e a MD Produtos Médicos. Então nós vamos sortear. Caso a pessoa não se enquadre, né, não esteja seguindo os perfis e também não esteja inscrito, bom, ela vai estar inscrita porque o sorteio, na verdade, vai ser uma ficha de inscrição. Mas se a pessoa ela não estiver seguindo os perfis, a gente vai sortear novamente, tá? Então, eu acho que é isso. Eu queria, de novo, então, agradecer nunca é demais, né? Queria Obrigada agradecer a mais. vocês mais. Nós é que agradecemos. É um prazer conhecê-los, né? Espero que É fiquem um prazer. conhecendo pessoalmente. Sim. Não, vai sim. Vamos para Minas comer queijo com goiabada. Pão de Isso, queijo. beleza. Tomar um cafezinho. Eu queria agradecer de novo, só para terminar, o Léo, tá? O Léo da Cirúrgica Saúde, que nos deu um suporte também muito bacana, nos colocando em contato com vocês. Valeu, Léo. Obrigada mesmo. Obrigadão. Pessoal, então, queria agradecer de novo, uma boa noite. E agora se liguem lá no perfil da MD Produtos Médicos, que a gente vai soltar o sorteio daqui a pouquinho, tá bom? Valeu, Valeu. pessoal. Tchau, Obrigado, tchau. professores. Boa noite, boa semana. Boa noite, vocês Você também. também. Tchau. Tudo.
Então vamos lá. Então agora, primeiro sorteio é do livro, do manual de ultrassonografia POX. Vamos lá. Sortear agora. 125. Ana Carolina Tomelli ganhou temos. Então o Elberto ganhou. Então a gente